Bem-vindos, comunidade, a mais um episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Lauscha e hoje temos um episódio para os amantes de salame. Não. Do queijo. Que começo ruim, a pior piada que já fiz em toda a história do universo, não. Bom, não importa, porque realmente este é um episódio para os amantes de provoleta. Vamos falar tudo mesmo sobre, na minha opinião, a melhor entrada, né? Tô enrolando porque antes falamos que a melhor entrada do churrasco era a chura, sei lá. Bom, essa é a pré-entrada. Tem que separar entrada de carne de entrada não carnívora. Faz parte da tábua de frios? Pra mim faz parte da tábua de frios. Deixamos a tábua de frios meio de lado e vamos direto pra provoleta. Ou seja, em vez de cortar um queijo com salame, pá, provoleta na mesa. Me parece muito melhor. Não melhor. Diferente da típica tábua de frios. Pode ir junto? Também pode ir junto. Já cortei salame várias vezes, tuque. Sempre coloco provoleta, nunca outro queijo. Ou talvez eu coloque um queijo um pouco mais ácido, como sei lá, um brie, por exemplo, ou um queijo azul na tábua de frios. Coloco uma provoleta, acho que fica delicioso. Fica maravilhoso, é um queijo sem igual. Agora eu vou comentar mais sobre o assunto. Bom, antes, vou tomar um gole de azeite, porque hoje não tem cerveja. Perceberam algo diferente? Tirei a blusa porque está muito calor e não conseguia começar. Vamos ao capítulo. A primeira coisa que precisamos saber é que a provoleta é uma invenção argentina. Sim, senhoras e senhores, a provoleta é uma invenção argentina. E que venham 1 milhão de pessoas me dizer que não, obviamente que ela se baseia no queijo provolone que recebemos da Itália. E a partir disso, aqui, se faz uma distinção na forma de prepará-la, de fazê-la, usando um processo de filagem que agora explicarei tecnicamente. A filagem da provoleta consiste em esticar e dobrar a massa do queijo provolone em uma série de passos repetidos, criando camadas que se sobrepõem. Esse processo de esticar e dobrar cria uma estrutura de camadas na massa, o que permite que derreta de maneira uniforme e forme uma crosta crocante ao ser submetido ao calor. Entendeu? Bom, espero que sim, e se não, volte e ouça novamente. Bom, esse processo de filagem é fundamental para a provoleta, e o que acontece aqui é que nem todas as provoletas que vendem têm esse processo ou as que se encontram pelo mundo. Já viajamos bastante e muitos falam provoleta argentina. E é mentira, porque quando você coloca na frigideira ou na grelha, plum, desmancha tudo, não forma aquela camada crocante. Então hoje vamos falar sobre a diferença entre cada uma das provoletas para que vocês nunca mais errem. Vamos começar com a primeira dica. Para fazer uma boa provoleta, precisamos de uma boa provoleta, um bom queijo, o mesmo que para fazer um bom churrasco. A carne é mais de 60%. Bom, aqui a provoleta é quase 100, eu diria. Quem faz a provoleta, se o queijo não for bom, não tem chance, comparada com outras que conseguimos por aí, em açougues ou no supermercado. Primeiro e principal, algo que distingue uma boa provoleta é o aroma. Vocês vão notar esse aroma de queijo maturado, sabor de queijo maturado. Quando sentem o cheiro, parece mais mussarela, significa que não é um bom queijo para provoleta. Outra diferença é a firmeza do queijo. Se vocês olharem, vão notar que essa provoleta, mesmo mexendo, quase não se move, pois é um queijo mais duro. Por outro lado, se eu pegar outra do mercado, olha só como é. É molinha, olha só. Normalmente isso é uma dica de verdade. As provoletas já temperadas não são boas. Isso é lei. Provoletas já temperadas com orégano e pimenta não são boas. O que você coloca no final vai depois, não vai durante o cozimento porque queima e não fica bom, segundo o conselho de verdade. As provoletas que vêm com isso, não é que não são boas, mas nunca cozinhe uma provoleta em um potinho desses de alumínio. É a pior coisa que você pode fazer. Não dá. O queijo derrete todo, não funciona. Se vendem pra você como se fosse um diferencial, não é um diferencial. Estão te fazendo errar de propósito. Olhem, esse é outro queijinho que, se vocês olharem, parece mais firme, mas na verdade está mais firme porque é mais grosso. Não, porque tem mais maturação. Ainda assim, tem um pouquinho mais de maturação do que este aqui, mas de qualquer forma não tem o mesmo aroma que a nossa provoleta Santa Rosa. Vamos fazer o teste de qualquer jeito. Notem, há até uma leve diferença de cor. A diferença da secagem e o frescor que as outras têm. O que precisamos procurar é aquele aroma de provolone. Se o aroma for menos forte, é porque não tem maturação e obviamente vai derreter, não vai criar a crosta crocante desejada na provoleta. E para quem curte provoleta derretida? Se você gosta de queijo derretido, aí é diferente. Aqui falamos de provoleta, queijo derretido, que pode ser feito com qualquer tipo de queijo. Sugiro queijos mais macios para isso.
Se você gosta de queijo derretido, obviamente, não sei, para um sanduíche que você quer um queijo derretido, você não vai escolher uma provoleta, mas sim um queijo menos maturado, que derreta mais fácil. Uma vez que escolheram a melhor provoleta, depois é ver como vão cozinhá-la. Existem duas maneiras, que são as mais tradicionais. Uma é na grelha, um pouco mais ousada. É preciso um produto de ótima qualidade para evitar que desmanche. Vamos mostrar como fazer, isso é fundamental. A segunda, menos arriscada, mas nem por isso menos incrivelmente saborosa, é feita em provoleteras. Obviamente aqui o que temos é uma proteção. Isso geralmente é feito quando você não confia muito no produto também, ou porque quer buscar outro tipo de sabor. E o que acontece aqui é que se no final das contas a provoleta não for de boa qualidade, como vamos experimentar com as outras? O queijo vai derreter, mas não vamos perdê-lo, como perderíamos na grelha. Vocês podem escolher qualquer uma das duas, mas cada uma dará um sabor diferente à provoleta. Quando a gente trabalha com a provoletera, o que vamos fazer é potencializar os sabores do queijo. Por quê? Porque vamos criar uma camada super crocante que vai segurar um pouco toda a gordura que o queijo tem. Isso vai fazer com que fique com um sabor mais acentuado, mais intenso, que a partir desse sabor vamos ver o que vamos colocar por cima, né? Isso fica para depois. Por outro lado, se fizermos na grelha, vai soltar um pouco mais de gordura, não vai ficar tão crocante quanto na provoletera. Com isso, o sabor vai ficar um pouquinho mais suave, com um toque mais defumado também, se fizermos na grelha. E os toppings, ou o que colocarmos por cima, podem ter um pouco mais de potência e sabor. Isso a gente vai abordar no próximo ponto, mas já que estamos aqui, temos uma nova provoleta que saiu, que é defumada, que na minha opinião é boa porque tem um pouco das duas coisas. Se quisermos usar a provoletera para acentuar o sabor e deixar mais crocante, podemos fazer sem riscos. Vamos testar uma defumada na provoletera na grelha para ver o resultado. E depois vamos experimentar uma tradicional na provoletera e também uma na grelha. E vamos comparar com as outras duas. Então agora vamos começar a cozinhar nossas provoletas, a ação, vamos lá. Vamos começar com a provoletera. Boa brasa ou direto no fogo. Colocamos um pouquinho de óleo e limpamos bem, para que forme uma película só no fundo da provoletera. E vamos deixar esquentar bem, a provoletera tem que estar bem quente. Dica número 1. Aí colocamos nossa provoleta, vamos deixar devagarzinho, não precisa apressar, não tenham medo, a provoletera não vai queimar. Normalmente, salvo se for ruim, a provoletera é larga e feita de ferro grosso. Então, o ideal é que quando ela esquenta bem, a gente coloca a nossa provoleta fria, a temperatura vai baixar um pouco e cozinhar devagar. Ei, devagar, cabeção. Se sair fumaça branca ao colocar a provoleta, é porque está muito quente. Retirem do fogo, aguardam a fumaça branca sumir e só então colocam de novo a provoletera no calor. Reparem na diferença entre as duas. Aqui jogamos, aqui não é Santa Rosa. Já começou a derreter e soltou muito líquido, muito soro, também um pouco de gordura. Percebam que já derreteu bastante. Já derreteu bastante. Olha a diferença. Isso é queijo derretido, mas não é o que queremos aqui. Veja quanto líquido isso produz. Muito, solta muito soro, até formou uma camada crocante, mas o outro está derretendo demais. Reparem, que manteve perfeitamente a forma. O que precisamos fazer aqui, vou virar para cá e vou te mostrar, é trabalhar bem devagar, assim como se fosse uma tortilha de batata. Vamos colocando assim pelas laterais e precisamos ver que ela se solte sozinha. Um conselho que vou dar para vocês é que podem levantar um pouquinho e se virem que ainda está muito grudada, colocamos de volta. É importante que o calor esteja uniforme em toda a superfície da provoletera para que fique bem crocante. E um conselho que vou dar para vocês é: uma vez que perceberem que as pontas estão soltando, deixem aqui. Deixe esfriar um pouquinho, não esfriar totalmente, só baixar um pouco a temperatura para que ela solte sozinha. Se vocês tentarem virar enquanto ainda está muito quente, correm o risco de alguma parte ainda estar grudada. Se deixarem a temperatura baixar, a camada crocante soltará sozinha da provoletera, facilitando virar. Olhem como está ficando. Já cresceu e formou uma camada crocante, mas reparem nas laterais como todo o queijo derreteu. Vamos deixar esfriar um pouco para virar. Vou tirar um pouco do líquido, porque quando tiro o líquido, a provoleta cai. Olha só. Vamos deixar ela aqui. Essa ficou pronta muito mais rápido. Claramente porque é um queijo com menos maturação e derreteu rapidinho. E vamos ver o que acontece quando a gente virar. Olha essa cor, cara. Olha a diferença. Essa cor linda. Todas vão soltar líquido, mas uma vai ser gordura, outra vai ser soro. Não queremos soro, queremos gordura. A gordura manda e o capitalismo reina.
Vamos tentar virar. Notem a camada crocante, mas o queijo ainda está meio derretido em algumas partes. Não está complicado, vai dar. Vou fazer o possível, não? Aí está. Aham. Calma, calma, ainda não. Olha com atenção, hein? Bom, gerou um pouco de crocância, mas reparem que nada. Uma que vamos voltar ali e vamos tirar essa que é a nossa provoleta deluxe. Tempestade de sabor, hein? Já formou uma camada crocante? Vamos deixar esfriar um pouco para virar. Sauce. Bom, aqui está o diferencial. A única coisa que fizemos foi mexer pelas laterais e olha, isso já faz um tempinho. Olha, eu também poderia virar assim se eu fosse medroso. Vou virar com isso. Olha a diferença de uma boa provoleta, pai. Olha isso. Olha como manteve a forma. Vamos logo pro fogo. E olha o outro, é um queijo sem buraco, hein? Se vocês gostam, tudo bem. Mas isso é só queijo derretido. Impossível. Vejam quanto soro tem. Reparem. O soro é essa parte branca, esse líquido que vocês veem. Viram? Toque, toque, toque. Aqui não vimos nada de soro, vamos deixar cozinhar. A gente vai provar também. Reparem na crocância e como uma manteve a forma. O essencial é que a provoleta não desmanche. O queijo da provoleta nunca derrete completamente nem fica líquido. Buscamos que ele fique puxa-puxa, essa é a busca pela provoleta perfeita. Vamos experimentar assim mesmo, porque queijo sempre é gostoso, mas quando falamos de provoleta, é disso que se trata. Essa está boa. Provoleta clássica. Essa aqui, como dissemos antes, fizemos na provoleteira. Tem um sabor acentuado, tem um sabor mais intenso. Por isso, vamos usar apenas orégano e pimenta calabresa. Clássico na provoleta. Vamos notar a diferença de textura. Veja, isso é como uma pizza. Olha, fala desse queijinho. Lindo. E olha a diferença desse aqui. Isso é como um... Vocês lembram da propaganda do Axe? Quando passavam a pizza no sovaco e ficava... O queijo está mais derretido. Mas lembrem-se, isso não é o que buscamos numa provoleta. Vamos falar do sabor. Escutem. Vem cá. É um biscoito lindo, crocante por fora, macio por dentro, de verdade, é uma festa. Se vocês quiserem que fique um pouco mais puxenta por dentro, cortem a provoleta um pouco mais grossa. O que acontece? Se a provoleta for grossa, fica boa, mas a porção precisa ser menor. Nessa aqui, talvez meia provoleta por pessoa seja suficiente. Se for mais grossa, talvez um quarto de provoleta por pessoa, mas por dentro vai ficar mais puxenta assim. Ou seja, depois de comer, isso aqui não tem gosto de nada, porque realmente não tem gosto de nada. Experimenta, cara, vem cá. Experimenta essa primeiro, é só uma. Devíamos ter feito o oposto. Tem gosto de queijo, mas tem mais gosto disso, né? Um queijo sem maturação, um queijo mais fresco. Por exemplo, uma mussarela, um pouquinho mais salgada, mas comparado com uma provoleta, te mata porque não corta a gordura, sabe? Não, no final das contas não é provoleta, não é provolone não. Vamos alimentar as crianças e seguir para a segunda prova do provolone. Vamos experimentar a nova provoleta defumada, mas no forno de barro sim, também dá para fazer provoleta no forno. Importante, como sempre, provoletera pré-aquecida, bem quente, com uma camada de óleo. Depois colocamos a provoleta. No forno, teremos 2 tipos de cozimento. No forno, teremos 2 cozimentos por baixo. O importante vai ser um pouco o cozimento, basta boguel, cozimento. O bom é que vai acelerar um pouco o cozimento. Vocês podem usar forno de barro ou de casa, depois os passos são iguais. Se vocês fizerem no forno de barro, é fundamental pré-aquecer por 1h30 para que o piso fique bem quente. Quando tirarmos essa que está defumada e feita na provoletera, vamos escolher um acompanhamento ideal, uma geleia de tomate. Começamos com a frigideira quente, derretendo um pouco de manteiga, jalapeño picado sem sementes e um pouco de sal. Depois adicionamos um tomate branqueado, sem pele e bem picado, deixamos cozinhar por 5 minutos e colocamos o açúcar. Usamos de açúcar metade da quantidade de tomate. Cozinhamos por mais 5 minutos e finalizamos com um fio de vinagre de álcool. Deixamos esfriar e pronto. Olhem só que beleza, uma obra de arte.
Sim, já sabemos, é uma obra de arte. O que estamos procurando aqui? Como dissemos, sabor mais acentuado, sabor mais intenso, com a provoleta de provoletera. Além disso, é um queijo defumado, então temos ainda mais sabor. Então buscamos equilibrar um pouco com a rúcula para dar uma saladinha. E, com nossa geleia de tomate, um toque picante. Na verdade, o salgado da provoleta, o defumado com o tomate, a acidez do vinagre que colocamos, vai ser um prato extraordinário. Vamos provar. Olhem só isso. Olha, igual a outra, hein? Vamos pôr um pouco aqui e depois equilibramos com isso. Ih, mas que espirrou, hein? É lindo, é um pratão. A rúcula seria como o gengibre do sushi. E a rúcula, 2 segundos no sol e já estraga. Nunca tinha provado provoleta defumada. Já provei provoleta com geleia, aquele famoso queijo doce. Essa mistura tá ótima, Juancho. Experimenta porque é uma delícia. E enquanto o Juancho experimenta, vamos para a prova final, hein, provoleta na grelha. Vamos para o duelo final, o mais complicado de fazer uma provoleta na grelha. Algumas dicas, assim como com a provoletera, tem que estar bem quente. Os ferros têm que estar bem quentes, então pré-aqueça a grelha em fogo bem alto. 4, 5 segundinhos no máximo, se der para aguentar a mão em cima, aí já coloca a provoleta. Espere até que os ferros estejam quentes, no mínimo uns 5 a 7 minutos. Só aí colocamos a provoleta. Outra dica, uma vez que colocamos, não mexemos. Temos que esperar formar aquela camada crocante por baixo. Se a gente ficar mexendo o tempo todo, vai acontecer como numa provoletera, chinchulin ou qualquer coisa que queremos crocante. Não vai acontecer, porque não estamos dando tempo para que o calor gere essa crocância. Então a gente coloca, deixa até que se forme essa camada crocante e só depois que ela se formou, a gente vira. Não mexa nela. Podemos girar 90 graus se quisermos. Por quê? Porque essa grade vai fazer com que a camada crocante se forme apenas onde está em contato com o ferro e nos buracos não. Por isso, o melhor para fazer uma provoleta na grelha é o ferro em B, porque cobre uma superfície muito maior. Escolhemos para comparar nossa provoleta a outra mais larga, porque sabíamos que a fininha ia derreter rapidinho. Seguimos com o versus e no final mostramos a cobertura que fizemos para essa provoleta na grelha. E por quê? Em uma chapa quente e untada, vamos colocar nossas cogumelos ostra e deixar dourar dos dois lados. Depois de prontas, aquecemos uma frigideira com molho teriyaki e um pouco de óleo de gergelim. Tiramos do fogo e colocamos nossas gírgolas. Deixamos que absorvam por 1 minuto, depois viramos. E por último, vamos moer um pouco de peperoncino e colocar por cima, picante ideal. Bom, diferencial, vocês viram como derreteu? O queijo, que não é provoleta direto na grelha, além de ter um fogo forte, faz com que a gente perca muito queijo, faz com que a brasa pegue fogo e, obviamente, forma-se uma camada crocante que acaba caindo, então é difícil fazer direito. E geralmente o que acontece é isso, você tira um queijo que talvez tenha um leve defumado, bem leve, mas que nunca chega a se formar. Nada do que procuramos se forma como queremos. Na outra, olha só, é uma beleza, é a qualidade do queijo, pai. E, bom, não vou dizer nada. É um queijo que foi aquecido e depois esfriou. Por isso eu recomendo que quando o queijo não for de boa qualidade, nunca coloquem ele na grelha. Façam sempre na provoleteira, na frigideira ou na chapa. Se o queijo não for bom, deixe maturar na geladeira. Deixe assim, destampado, maturando na geladeira para que ele amadureça. Para criar uma camada crocante, use um pouco de farinha. Funciona também, deixe suar um pouco e adicione farinha, mas não é a melhor opção. Vai ficar crocante por causa da farinha, mas não vai ficar gostoso. Vai ter aquele gostinho de farinha meio queimada. Eu recomendo isso só se for a última opção. Melhor usar a provoletera do que arriscar na grelha. Olhem o que a outra disse, é uma beleza. Por que colocamos essa combinação de sabores? Porque ao fazer na grelha, solta um pouco mais de gordura, pois ela vai soltando e o queijo permanece, deixando o sabor menos intenso. Por isso podemos acompanhar com algo de sabor mais intenso, como esses cogumelos, que tem seu lado adocicado com o molho teriyaki.
porque esse ainda é um queijo salgado, para equilibrar um pouco, mas tem um pouco mais de intensidade no sabor com o óleo de gergelim. O óleo de gergelim é forte, feito da semente. Vamos provar agora. Assim como ficou, com o defumado, com tudo. Olha só isso. Olha. Beleza, crocância total. Ó, equilíbrio. Se a gente tivesse colocado isso na provoletera, teria sido demais. Assim está perfeito. A provoleta está deliciosa, eu comeria 1 milhão. Amigos, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem alguma dúvida ou algo mais sobre a provoleta, deixem aqui nos comentários para que possamos responder. Lembrem-se, principalmente o que precisamos procurar é um bom produto. E com esse padrão, com essa base, se o produto não for bom por si só, estamos fritos. Então é isso. Vamos nos despedindo. Inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo e comentem aqui se vocês acham que todas as árvores são de madeira.